Começa agora na programação da Unicruz TV o Mosaico, o programa do Centro de Ciências Humanas e Sociais. Eu recebo aqui no estúdio hoje a professora Veronice Mastella, do curso de jornalismo, para conversarmos sobre o perfil do jornalista, o mercado de trabalho, as novas tecnologias e muito mais. E aqui no estúdio eu recebo a professora Veronice Mastella. Prazer, prof. Seja bem-vinda ao Mosaico. Obrigada. Prof, para a gente começar, então, uma questão que interessa muito quem pretende começar o curso são as práticas, né? A partir de que semestre o aluno ele tem essa vivência com as práticas, ele começa a ter essa proximidade? Bem, aqui no curso de jornalismo da Unicruz, nós organizamos a base curricular, ou seja, a organização da ordem das disciplinas nos diferentes semestres, tentando proporcionar ao aluno a vivência teórico-prática desde o primeiro semestre, né? Até porque muitos alunos chegam ansiosos, né, por produzir para televisão, produzir para rádio, enfim, né, se inserir um pouco, né, nesse mundo que é o jornalismo, esse mundo tão interessante. Então, nós organizamos de tal forma que o aluno, desde o primeiro semestre, ele vai se apropriando daqueles conhecimentos que são essenciais, que são extremamente importantes para quem vai atuar como jornalista, sim, mas também oportunizando a ele disciplinas com atividades práticas, né, até para que ele possa também ir, de algum modo, experimentando, né, as diferentes mídias, né, como é produzir para diferentes mídias e até se percebendo naquelas mídias que ele tem mais potencialidade ou que ele se identifica mais, né? Então essa é uma ideia. Porque anteriormente a gente trabalhava mais os primeiros semestres centrados na teoria e a partir da metade do curso em diante se voltava mais para a prática. E nós percebemos que seria muito mais interessante nós mesclarmos na medida que a teoria nada mais é do que uma reflexão sobre a prática, né? Então é importante que o aluno também já comece a praticar, até para perceber, né, as dificuldades que muitas vezes ele tem ou as dificuldades que a profissão oferece, os desafios, e pensar sobre isso nas disciplinas teóricas, que é quando a gente reflete sobre as práticas jornalísticas, os efeitos dessas práticas, né? Então a teoria nada mais é do que um refletir com o propósito de aprimorar a prática jornalística. Prof, na tua opinião, como professora, como tu vê o perfil do estudante de jornalismo? Não precisa ser necessariamente uma pessoa extrovertida, uma pessoa que não tem timidez, né? Que é o que paira, assim. Em geral, né? Muitas vezes eu ouço, assim, jovens, eu gostaria de cursar jornalismo, mas eu sou tímido, imaginando que jornalista vai trabalhar apenas em frente às câmeras. Não, o jornalismo tem um leque de possibilidades de atuação e mesmo quem vai para a televisão, por exemplo, tem muito mais gente trabalhando por trás das câmeras do que em frente às câmeras. Então, eu sempre digo, no jornalismo, há espaço para todas as tribos, né? Desde aquele que é mais extrovertido, mais descolado, quanto aquele que é mais introspectivo, observador. Inclusive, tem determinadas funções no jornalismo que é muito mais interessante que seja exercida por alguém que tem uma capacidade maior de análise, né, que tenha reflexão, que seja uma pessoa mais introspectiva, né, mais observadora, né, e tem outras funções, é lógico que aquela pessoa que tem um pouco mais de espontaneidade, que seja mais extrovertido, provavelmente vai ter mais facilidade em exercer determinadas atividades, né, dentro do jornalismo. Mas o que é importante também é que o curso ele procura proporcionar, né, para os alunos, tanto aquele que é mais introvertido, a gente tem momentos, disciplinas que possibilitem que ele desenvolva uma capacidade de expressão maior, assim como a gente também procura aquele que é muito extrovertido e que às vezes não tem dificuldade, né, de se focar, de pensar, de
de ter assim, de desenvolver atividades que exijam mais uma introspecção, a gente procura também desenvolver isso, né? Claro que ao final do curso nós teremos diferentes perfis, né, de jornalistas, cada qual com as suas potencialidades, com as suas habilidades, até com os seus sonhos, seus desejos, né, de realização pessoal e profissional. Mas a gente procura oportunizar, né, diferentes momentos, diferentes vivências, no sentido de fazer com que o jornalista que sai da Unicruz, que ele saia o mais bem preparado possível, né, para desenvolver bem suas atividades, seja em que espaço for. Prof, com a ascensão da internet e das novas tecnologias, como deve ser o perfil do profissional jornalista nesse novo contexto, na tua opinião? Nos últimos anos a gente percebe assim mudanças importantes, né, no jornalismo, principalmente com o advento da internet, com as redes sociais, né, com essa circulação de informações que cada vez é maior, né, e em tempo real. Então é lógico, no jornalismo também, esses processos comunicacionais que se dão da internet mudaram e estão mudando o perfil desejado, esperado do profissional de jornalismo. E a cada ano, né, assim, novas possibilidades também de inserção no mercado de trabalho vão surgindo. É lógico que a gente tem que considerar que nas mídias tradicionais determinados espaços estão diminuindo. Por outro lado, né, nesse vasto campo que é a internet, outros espaços estão surgindo e há também aí uma capacidade de que os profissionais que forem criativos, empreendedores, podem, inclusive, encontrar nichos novos de atuação, né? Agora, o que é importante? E isso me parece que não é uma dificuldade para as novas gerações, que a gente considera os nativos digitais, né? São aqueles jovens que já nasceram com a internet aí, né? Então, me parece que isso não seja uma grande dificuldade. O que a gente precisa trabalhar muito bem é a questão de preparar esse futuro profissional, e a gente costuma dizer jovens, porque normalmente nós trabalhamos com jovens, é de que ele saiba utilizar esse ambiente, né, que a internet proporciona, mas ele vai precisar daquelas habilidades que sempre precisou, que é saber usar a principal ferramenta dele, que é a linguagem ou as linguagens, né? Bom, saber escrever muito bem, saber adequar o estilo de escrita dependendo do público, né, a quem ele está se dirigindo, fazer muito bem o uso de outras linguagens, a linguagem imagética principalmente, né, televisão e internet, a linguagem imagética é muito importante, então o jornalista tem que conhecer muito bem como se dá, né, essa linguagem para alcançar os efeitos pretendidos, né? Assim como outras linguagens que a gente utiliza, né, principalmente nesses meios que são multimodais, né, que são diferentes modos semióticos, diferentes linguagens articuladas, né, que são instanciadas para produzir a informação. Então, eu vejo as novas tecnologias assim como diferentes e inúmeras possibilidades que se abrem para tornar as práticas jornalísticas cada vez mais interessantes, né, de se atuar, de se fazer, de se produzir, né? Eu não vejo jamais como algo que dificulte, pelo contrário, eu acho que são possibilidades que se abrem. Cabe a nós, né, trabalharmos com criatividade, com perseverança, no sentido de ocupar esse espaço e tornar também um espaço de troca de informações e que transforme, né, para melhor a nossa sociedade. Com certeza. Prof, de que maneira você acha que o jornalista pode tirar proveito desse crescimento desenfreado das novas tecnologias, né? Cada dia surge uma coisa diferente. De que forma ele pode tirar proveito e se destacar nesse meio? Me parece assim, que uma qualidade ou uma habilidade que a gente procura desenvolver nos alunos e que eu acho importante isso, é de ser capaz de observar o mundo, de indagar sobre o mundo, de desnaturalizar certas
questões que estão postas aí, de perceber na internet novas formas de interação e de comunicação, de estudar muito, de procurar ter uma cultura geral, né, que isso é muito importante para qualquer profissional, mas para o jornalista mais ainda, né, de que ele não abandone também a leitura de livros, seja o livro de papel, seja o e-book, né, que ele procure estar sempre bem informado, que ele procure ter um bom lastro cultural, que o permita transitar em diferentes ambientes, em diferentes níveis de conhecimento, em diferentes áreas do conhecimento. Me parece que isso é básico. A internet é uma ferramenta que possibilita ampliar, às vezes até aprimorar os processos comunicacionais, até porque há a questão da interatividade, né, que ela possibilita muito mais do que em outros meios ou em outras mídias. Sim. Então, na verdade, é uma questão de você procurar ter cada vez mais conhecimento, uma boa cultura geral e prestar atenção no que essas ferramentas te permitem. Inclusive, eu acho que até a questão do empreendedorismo, que é algo que está se falando bastante, eu acho que é uma ênfase que a Unicruz procura dar, inclusive, né, é que talvez esteja mudando isso no jornalismo. Talvez o jornalista ele vai, aos poucos, deixando de ser o funcionário lá de uma determinada empresa de comunicação e ele mesmo vai, né, buscar ter a sua empresa, né, talvez perceber um nicho de mercado ou um perfil de pessoas que têm um determinado interesse sobre um determinado assunto e ele vai produzir conteúdo direcionado, né? Então são possibilidades que se abrem, né? E tem questões que às vezes são muito simples, né? Mas, ou seja, é importante desenvolver todas essas habilidades, técnicas, enfim, né? E é lógico, e pensar também que a internet é um espaço tão amplo, tão complexo, que circulam muitas informações, contra-informações, né? Então, também nesse espaço nós precisamos preparar, acima de tudo, não só um profissional competente no sentido de manusear as linguagens adequadas para os fins que se deseja alcançar, mas principalmente pensar que nós precisamos, né, que esse profissional que vá atuar, ele seja também ético. Então, às vezes a gente vê tantas barbaridades, né, em termos de informações que circulam na internet, que não têm assim, credibilidade e tudo mais. Então, essas questões também precisam ser pensadas e discutidas. Então, veja como é a técnica, é a ética, são muitas questões que a gente tem que discutir, que trabalhar para formar um profissional que seja competente e que seja capaz de intervir no sentido de melhorar a sociedade, né, que é o que a gente busca, em última instância, né, nos aprimorarmos enquanto cidadãos, né, enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Afinal, hoje em dia, com a facilidade de ter um smartphone no bolso, qualquer um pode produzir conteúdo. Então, produtores de conteúdo têm aos montes, mas com qualidade, com ética, com todos esses itens que você citou, somente a pessoa que frequentou a faculdade, que aprendeu durante todos esses anos, para conseguir produzir alguma coisa com qualidade, né? Eu não diria que somente, né? Eu não diria que somente. E o fato também de alguém ter um diploma de jornalismo, não quero dizer que ele tenha todas essas qualidades, né? Mas são qualidades, são habilidades, são atributos que a gente procura desenvolver nos nossos alunos, né? Sim. E é lógico, o que é mais importante no jornalismo? É a credibilidade, né? E a credibilidade você constrói com ética, com apuração das informações, ou seja, você vai colocar uma informação em circulação quando você tem certeza que você apurou corretamente, ou se você cometeu um erro de informação, que você tenha a dignidade de ir lá dizer, erramos, né, houve um equívoco. Então, essas questões também são muito importantes, porque como você disse, hoje qualquer pessoa pode produzir conteúdo. Agora, cabe ao jornalista
produzir conteúdo com credibilidade. Se a gente for pensar, eu pelo menos não acredito que muitas pessoas aconteça isso também. Às vezes a gente está, por exemplo, numa rede social e você lê alguma coisa e daí, poxa, mas será que isso é verdade? Para onde você vai consultar? Normalmente você vai para uma mídia mais tradicional para verificar se aquilo está publicado lá. Né? Não quero dizer que né, os jornais, as revistas, a gente sabe que tem a sua linha editorial e que reconstroem determinados acontecimentos numa determinada perspectiva. Ok, mas não pode, né, fugir dos fatos. Então, muitas informações que circulam, principalmente nas redes sociais, em que que às vezes são sérias, são graves ou são importantes, a tendência é a gente depois ir consultar, né, lá ou mesmo que seja na internet, o portal de uma mídia tradicional, para dizer, não, está publicado aqui, então procede, né? Então, efetivamente, isso aconteceu. Então, são questões que a gente precisa pensar, né? A gente ainda não tem todas as respostas, a gente ainda não sabe exatamente o que vai ser o jornalismo, talvez daqui 10, 20 anos. Mas a gente precisa ir acompanhando essas mudanças, né, e procurando não só se adequar a essas mudanças, mas tentar buscar transformações, né, positivas a partir dessas possibilidades que as novas tecnologias nos oferecem. Prof, eu queria agradecer a sua presença aqui no Mosaico. Seja muito bem-vinda sempre, quando tiver novidades do curso, que vocês voltem para contar para a gente. Eu que agradeço, Camila, e é um prazer, né, estar aqui conversando, falando sobre o curso. E aqueles que gostam do jornalismo, que desejam, né, investir nessa profissão, que é uma profissão muito interessante, também muito relevante, né, no contexto social, né, as portas da Unicruz, né, e do curso de jornalismo estão abertas. Obrigada, Prof. E você aí de casa, eu te espero no próximo programa, quando você vai ficar sabendo mais sobre os projetos e novidades lá do CCHS. Até lá, tchau!